Olá a todos e a todas, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre a afabilidade e a doçura. Logo quando a gente começou nas reflexões, eu tinha falado que eu tenho um apreço muito grande por esse capítulo, por esse subitem especial, a afabilidade e a doçura, que é algo que nós vivemos constantemente na nossa sociedade. E aí, de acordo com que nós formos conversando, destrinchando esse subitem desse capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, talvez vocês também se afinizem com esse subitem da afabilidade e da doçura. Se você ainda não conhece esse subitem, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 9, como eu disse, a afabilidade e a doçura. Leia ele todo, tenta entendê-lo, porque é um capítulo de suma importância, que fala muito do que nós estamos passando na atual sociedade. Então é uma dica aí ficar a leitura desse capítulo. Então nós vamos começar a nossa reflexão. A benevolência começa no capítulo, começa escrito: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve ficar nas aparências, pois a educação e o traquejo no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para o uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transformam em dardo venenoso quando falam por trás. Só nessa leitura aí a gente já percebe, né? Quantas pessoas vocês conhecem com essas qualidades, com essa máscara, que na frente de nós tem uma personalidade, por trás tem outra. Com um amigo nosso se demonstra completamente diferente do que na nossa frente, que fala mal dos outros pelas costas, que aparentemente tem essas qualidades. Isso acontece às vezes muito em ambiente religioso, quando a gente entra no nosso núcleo religioso, seja ele um centro espírita ou enfim, uma igreja católica, geralmente a gente se disfarça. Geralmente colocamos roupas mais compridas em alguns casos, fica com uma carinha boa, mas ali por dentro está remoendo várias situações. Ali você está desejando mal, você não querer estar ali, você está pensando mal de quem está ali fazendo a palestra, de quem está ali fazendo o padre, o pastor, enfim, palestrante, médium. Então por dentro às vezes está uma confusão e por fora aquele rosto de como se fosse uma pessoa esplêndida. Claro que há situações que nós estamos passando por angústias, por tristezas, mas o que esse capítulo vai trazer é uma falsa afabilidade e uma falsa doçura. É quando a pessoa coloca um verniz social, um verniz, uma máscara. Quantas pessoas nós conhecemos assim, conforme eu já disse, né? E quando essa pessoa é alguém que mora no mesmo lar que a gente? Alguém que divide o teto, que muitas das vezes divide a cama, divide a mesa ao alimentar. Quando essa pessoa é o seu esposo, a sua esposa. Quando essa pessoa é seu filho, a sua sogra, seu tio. E aí? Aí fica muito complicado. Em muitos casos, essa pessoa pode ser até você que está ouvindo essa reflexão. Pode ser até eu. Às vezes nós usamos essa máscara em determinadas situações por uma pessoa que nós achamos chato e nós somos lá extremamente doces,
mas depois que a pessoa se afasta, a gente é extremamente arrogante, agressivo, falamos mal, mentimos. Isso acontece às vezes também em ambiente de trabalho, quando essa pessoa é às vezes uma pessoa que trabalha ao seu lado o dia inteiro. Há uma expressão muito antiga, que é muito usada popularmente, aqui em Minas Gerais é muito usada, que é para se conhecer alguém com profundidade, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Claro, todo mundo sabe, o quilo de sal demora uns 2 a 3 meses para acabar, dependendo da residência, dependendo do tipo de comida que se faça. E realmente, quando você está ali com aquela pessoa 1, 2, 3 meses, você vai vendo ela sem essa máscara, sem esse verniz. Parece que quando ela vai relaxando, que ela vai se conhecendo, ela chega em casa, coloca aquela máscara ali que ela usou no trabalho, que ela usou no ambiente religioso, que ela usou dentro do ônibus, e ela chega, ela pendura e ali você vê aquela pessoa. E é assim que muitas das vezes os espíritos amigos nos enxergam, porque eles nos veem sem essa máscara, sem esse verniz social. Ele enxerga os nossos pensamentos, as nossas atitudes em profundidade. Então, muitas das vezes, a gente quer mentir, quer omitir algo que a espiritualidade já sabe há muito tempo. Então, nós temos que ficar atentos aí. O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa em sociedade e outra dentro de casa. Se você ainda não consegue ser doce, ser amável com todas as pessoas na rua, assim como você também não é em casa com seus filhos, amigos, parentes, enfim, é melhor que você seja sincero. É claro que nós não vamos sair sendo arrogantes como todo mundo, obviamente que não, mas também que não sejamos falsos. Lembra em uma reflexão, aqui mesmo do capítulo Bem-aventurados, os mansos e pacíficos que herdarão a terra, que eu cheguei a falar, se nós, na atual condição do planeta, que é o planeta que está transformando, ainda não conseguimos nos modificar nas nossas más tendências, nas nossas más inclinações, é melhor que nós pelo menos paremos, é melhor que nós pelo menos demos uma parada aí em adquirir mais débitos. Então, se nós ainda não conseguimos mudar em tal situação, olha, eu ainda não consegui mudar no ponto de ser arrogante, por exemplo. Então, pelo menos, tente ser menos. Não é que você vai se transformar da noite para o dia, mas diminua, reconheça e tenta diminuir. Esse aí já é um passo. Então, nós estamos na época, eu repito, de tentar não adquirir mais débitos e ir tentando acalentar, acalmar os outros. Temos em especial, né, na atual sociedade, uma tendência de querermos ser aceitos. Isso é terrível. A gente vê muito isso na rede social, né, principalmente quem tem Instagram, que quer ter um monte de seguidor. Então a pessoa posta as fotos, posta frases de efeito, posta vídeos e quer porque quer ter seguidor. Por quê? Nós queremos ser aceito. Se uma pessoa perde um seguidor, às vezes no Instagram, perde um amigo no Facebook, a pessoa fica às vezes até triste. Então vamos aí ficar atentos, porque a gente tem essa necessidade de ser aceito. Com essa necessidade, nós acabamos colocando mais máscaras, mais coisas. Todo mundo parece feliz na rede social, todo mundo parece que viaja muito, que não tem problema, que não tem dor de cabeça, que não tem dias tristes. Então vamos ficar atentos, porque com essa questão de ser aceito, a gente também está cada vez mais colocando essas máscaras, usando mais esse verniz social. O famoso verniz social que eu estou falando é numa expressão que a gente fala da cara de pau, né? Vem dessa expressão. Então, muitas das vezes a pessoa tem realmente aquela cara de pau de ser diferente em determinados ambientes. Muitas dessas pessoas que usam essas máscaras, elas são desmascaradas quando estão em sociedade, quando são contrariadas. Então, quando alguém as contraria, quando alguém vai de frente pelas ideias delas, elas levam um susto e às vezes ali elas deixam aquela máscara cair e se revelam quem de fato elas são. Então, muitas vezes, quando você é contrariado no ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, por exemplo, na fila de um supermercado, você geralmente fica ali naquela ânsia e demonstra ali quem você é, demonstra sua raiva. Então é nesses momentos também que nós conhecemos muitas pessoas. Opa,
essa pessoa tem esse traço. Então nós vamos ter que ficar atentos. Nesse capítulo também, só para nós terminarmos, tem algo muito importante. Fala dos homens, que muitas das vezes são benignos fora de casa, mas são tiranos domésticos, que fazem a família e os seus subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz, como puderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Mas não pensam, né? Não reflexionam. E sou detestado. Então, quantos homens que são tiranos dentro de casa, que fazem dos seus filhos pequenos escravos, que faz da sua mulher gato e sapato, e se acha realmente um tirano, mas esquece que é detestado. E quando desencarna, vê o desamor, vê o desprezo. Que fora de casa são bons, educados, gentis, que dentro de casa não faz nada, né? Chega em casa e tira lá a sua máscara e acaba, vira um monstro. Então esse capítulo, gente, quando eu falo que ele tem uma importância, principalmente nos dias atuais, no qual a mulher vive muitas agressões físicas, as agressões psíquicas, muito desprezo, é importante lermos e reconhecer que isso já estava dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que isso é também um alento aos corações aí. Quantas e quantas pessoas, isso aí independente de ser homem ou de ser mulher, que são detestadas no seu próprio lar. E às vezes nem se dão conta disso. Nós temos que lembrar que o lar é a nossa primeira escola sempre. E que temos sérias responsabilidades com as pessoas da família que renascem conosco. Nós não estamos numa família por acaso. Como queremos ser espalhadores da paz do Cristo se ainda não conseguimos espalhar a paz dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos? Como? É algo que devemos pensar constantemente. Nós não iremos resolver as nossas pendências da noite para o dia, isso está claro. Porém, devemos repensar sempre. Há quanto tempo eu estou repetindo os mesmos erros? Será que eu estou realmente fazendo algo para mudar esse cenário? Até que ponto eu estou ajudando ou atrapalhando no meu núcleo familiar? E muitas pessoas, nesse momento de descobrir os problemas para tentar reconstruir, necessitam de ajuda. Nós não podemos ter medo nem vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Procure nos centros espíritas, tem os atendimentos fraternos, nós temos os psicólogos. Vai, faça uma terapia, converse, esclareça, ore, peça ajuda à espiritualidade amiga. Eu aconselho, para a gente terminar aí, depois sempre que vocês tiverem uma briga, um momento de família pesado, tenta sentar depois e achar uma solução juntos. Família é para achar soluções juntos. Na hora da briga não entra todo mundo? Então na hora da solução, tenta achar uma solução juntos. Então, o diálogo deve vinger, deve ser pauta na vida das famílias na atualidade. Tira um momento, aproveita o Evangelho no lar, converse, esclareça, tire dúvidas. Converse, que haja diálogo, que haja mais orações, que haja mais empatia nas famílias. E olha, o diálogo é hábito. Comece com hábito. Comece com uma palavra, comece contando algo, comece contando um problema e assim vai. Se possível, como eu disse, busque ajuda. Vou parando por aqui que a reflexão está ficando muito grande. Esse é um tema muito bom de se falar. Leia esse capítulo. Tenta entender, vocês ainda que estão com problema na família, você que se sente diferente na sociedade, em casa. Claro que algumas vezes nós somos sim, mas sempre, se isso te incomoda, releia e repense. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela paciência e até a próxima reflexão.